Bom dia, estamos iniciando aqui nosso podcast. Estamos aqui com nossos amigos Danilo, Alexandre, Samuel e John Hellison. E agora temos um questionamento aqui, que é o nosso tema principal desse podcast, que é a seguinte pergunta: o agronegócio pode ser sustentável? Então fica aí para os nossos comentaristas responderem essa pergunta. Na minha opinião, acho que o agronegócio não pode ser sustentável, mas ele pode adotar práticas sustentáveis, como, por exemplo, quando eu já vi algumas pesquisas sobre a produção de carne em laboratório que dispensa a produção de grandes áreas de pastos e, consequentemente, reduzindo os impactos ambientais. E também a adoção de algumas tecnologias que podem vir a diminuir os impactos, como, por exemplo, a abolição do uso de agrotóxicos e substituindo por substâncias menos nocivas ao meio ambiente. Tendo em vista o que o nosso comentarista Alexandre falou, a gente pode abordar que as práticas agropecuárias já vinham causando alguns danos à natureza, à fauna e à flora. Mas isso não é de agora. Estão predominando até hoje, mas isso não é de agora. A fauna e a flora eram afetadas através da pecuária na Mata Atlântica e na Caatinga desde o tempo da extração da cana-de-açúcar no período da colonização dos portugueses. Bom, e tendo em vista o que vocês falaram, o que seria realmente o agronegócio sustentável? Na minha opinião, pode ser considerada como aquela que respeita o meio ambiente e as questões sociais, além de ser economicamente viável. E para que o agronegócio seja sustentável, ele deve ter como objetivo a capacidade de suprir as necessidades de produção e a qualidade de vida de todos. De acordo com o comentário do nosso comentarista Samuel, é possível a gente entender que ele quis afirmar que as práticas do pilar ambiental diz respeito principalmente à preservação, da conservação da biodiversidade. Essa minimização dos impactos da empresa e evitando os desperdícios do produtor, o consumidor, para tentar que haja essa agricultura sustentável, que haja a produção de alimentos e de insumos, mas que não cause tantos danos ao meio ambiente e nem ao solo, e tentando acarretar mais ainda os desperdícios e o exagero na geração de resíduos para evitar mais danos ao ambiente. Mas então, o que o produtor rural deve ou pode fazer para minimizar os impactos ambientais? Eu acho que recuperar as áreas degradadas, fazer o correto descarte de embalagens, tratamento de dejetos, investimentos em tecnologias sustentáveis, uso de energia limpa, como energia solar, aperfeiçoar a gestão do processo produtivo, utilizar recursos naturais de forma diferente, reduzir a emissão de gases do efeito estufa. São muitos, assim, esses são só alguns aqui que eu posso falar. E a energia solar, por exemplo, ela pode ser utilizada em diversas áreas do agronegócio, como agricultura de precisão, bombeamento de água, ordem e recebimento de leite, entre outros. E quais são esses impactos ambientais causados pelo agronegócio? Bem, dentre os impactos gerados pela superexploração do meio ambiente, podemos destacar, dentre esses problemas, o desmatamento, como todo mundo já conhece, e a perda da biodiversidade, e também a degradação do solo. E um dos principais que a gente pode destacar também é o efeito estufa. Como você já deve ter ouvido falar, as vacas dentro do agronegócio são os principais causadores do efeito estufa pela liberação de metano e CO2 na atmosfera, assim como os carros e as fábricas. Então, com o que o nosso comentarista Alexandre acabou de falar a respeito do tema, a gente pode compreender que realmente, de acordo com o contexto dele, sim, o agronegócio traz práticas indevidas, traz danos ao meio ambiente, ao solo, à ecologia e todo o meio biológico. E, levando em consideração o que o Samuel falou agora há pouco também, algumas medidas sustentáveis devem ser, sim, utilizadas para a gente tentar conter esses avanços que o agronegócio causa indevidamente biologicamente. Ou seja, se a gente não tiver essas práticas e medidas sustentáveis levantadas, o agronegócio vai continuar não sendo sustentável, a agricultura não vai ser sustentável e vai haver vários danos ao solo e biologicamente.
E agora aqui com o Danilo, fale-nos um pouco aí sobre as práticas sustentáveis no agronegócio e como ficam os custos para o produtor rural. O produtor rural, ele aderindo, né, com as práticas sustentáveis aí na lavoura dele, no campo que ele está fazendo a sua plantação, ele são mais capazes de manter, né, uma proteção natural mais proveniente à biodiversidade, que em larga escala isso pode ser reduzido, né, o uso de pesticida, e melhora a conservação dos recursos e naturais e da produtividade também dessas áreas, né, que vai ser um pouco bem melhor. Vai aumentar também, né, o custo do produto dele para a revenda. E ocasionalmente reduz drasticamente também os impactos gerados, né, pela produção, que otimiza a produção, né, que como eu falei, e aumenta o lucro do produtor. E tudo isso gerando um mínimo possível de impacto ambiental. Além também disso, auxilia a redução de desperdícios, de custo também para o produtor, vai ser menos custo, né, como você perguntou, Luan. De acordo com o que o comentarista Danilo quis deixar claro, realmente essas práticas podem trazer custos ao produtor. Porém, aquele produtor que pratica essas práticas, ele não vai perder não. É como se fosse uma questão de aproveitamento de 100%. Por quê? Se esse produtor adere a essas práticas sustentáveis, com certeza o meio ambiente vai trazer uma resposta boa, uma resposta positiva. Os alimentos que vão ser produzidos de acordo com as práticas sustentáveis vão vir com mais vigor, vão vir com mais além de tudo, utilidades que vão gerar uma procura ainda maior daquele produto que é gerado com práticas sustentáveis por parte dos consumidores. Eles vão ser atraídos por essas práticas, com certeza. Muitas pessoas gostam das práticas sustentáveis. E outra forma que a gente pode tirar disso tudo, que foi falado aqui pelos comentaristas, é também que deve ser educado nas escolas sobre as questões da sustentabilidade, pois aqueles que forem mexer com esse ramo de agricultura devem entender as questões da importância da sustentabilidade no ambiente para a ecologia e para o meio biológico. E com isso, entendemos aí que a relação de práticas ou meios sustentáveis com o agronegócio, mesmo sendo algo difícil, um tema difícil de tratar, ainda assim é possível a conciliação entre o agronegócio e sustentabilidade. E com isso aqui finalizamos o nosso podcast.